Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, é o novo prefeito da cidade. Ele assume no lugar de Marcelo Crivella, que foi preso em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. De acordo com as investigações, Marcelo Crivella é investigado por participar de um suposto esquema de pelo menos 50 milhões de reais. Ceia de Natal fica mais cara. O ideal é a gente comprar um pouco menos de cada produto, não abrindo mão dele. Ao comprar menos, a mensagem que a gente dá para o mercado é: olha, esse nível de preços aí não tá bom não, eu vou diminuir meu consumo. E isso ajuda a regular o preço. Liga Independente das Escolas de Samba divulga calendário dos desfiles para 2021. Não saia daí, a gente volta já. O Brasil não vai parar. O governo federal vem trabalhando no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde já distribuiu 26 milhões de testes para estados e municípios e possui uma reserva estratégica de distribuição de mais 6 milhões de testes válidos, tornando o Brasil o 8º país com o maior número de testagens do mundo. O governo federal está fazendo a sua parte. Faça você a sua. Evite aglomerações, use máscaras e lave sempre as mãos. E não compartilhe notícias falsas. Em breve, já iremos vacinar você e milhões de brasileiros. Ministério da Saúde, Governo Federal. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a prisão do prefeito Marcelo Crivella, suspeito de corrupção. Ele nega as acusações. O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, assume a prefeitura até o dia 31 de dezembro. Uma ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu o prefeito Marcelo Crivella. De acordo com as investigações, empresários pagavam para ter acesso aos contratos assinados na prefeitura, que podem chegar a 50 milhões de reais. Além do prefeito, foi preso Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, e apontado como operador do esquema. Também foram levados à cidade da polícia o delegado aposentado Fernando Moraes, Mauro Macedo, que foi tesoureiro da campanha de Crivella, e os empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. O ex-senador Eduardo Lopes, um dos alvos, não foi encontrado em casa. Todos os envolvidos foram denunciados pelo MP pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O prefeito Marcelo Crivella negou as acusações. Ele disse que seu governo combateu a corrupção, citando as verbas do carnaval e a retirada do pedágio da linha amarela, e finalizou dizendo que é vítima de perseguição política. A defesa vai tentar o habeas corpus. Com a prisão de Crivella, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, assume a prefeitura até o final do ano. O vice de Crivella, Fernando McDowell, morreu em 2018. O prefeito eleito Eduardo Paes postou em uma rede social que já entrou em contato com o novo prefeito para a continuação da transição e dos serviços básicos. Nossa equipe preparou um perfil do prefeito em exercício. Jorge Felipe tem 70 anos e é formado em Direito. Com a prisão do prefeito Marcelo Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, vereador Jorge Felipe, assumiu o cargo de prefeito do Rio até 31 de dezembro. Na linha sucessória, Fernando McDowell, vice-prefeito da cidade, seria o sucessor, mas ele morreu em 20 de maio de 2018. Por meio de nota publicada no Facebook, Jorge Felipe tranquilizou os moradores da cidade, explicando que o Rio não ficará sem comando. Jorge Felipe garantiu que vai tomar as rédeas da situação. Jorge Felipe está no 7º mandato como vereador. É o atual presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela 6ª vez consecutiva. Nascido e criado em Bangu, é formado em Direito e tem 70 anos. Jorge Felipe é autor da lei que implantou na cidade as escolas de horário integral em turno único. Por meio da lei, foram criadas as escolas do amanhã, com aulas de reforço, atividades esportivas e culturais, lazer e refeições. Como vereador, é autor de leis importantes como a criação da Guarda Municipal, a obrigatoriedade de acesso para deficientes físicos nas calçadas
e os assentos prioritários nos transportes públicos para deficientes, idosos e gestantes. A nomeação de Jorge Felipe traz mudanças na Câmara Municipal. A vereadora Tânia Bastos assume a presidência em exercício da casa até o dia 31 de dezembro. Agora vamos ao balanço legislativo. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, em função da pandemia, em função da péssima gestão do prefeito Crivella, e nós, os cidadãos e os animais, sofreram muito aqui no município do Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós tivemos muito abandono de animais, muitas pessoas desempregadas, a população perdeu o seu poder de compra, e isso refletiu, claro, na saúde física das pessoas, na saúde emocional. A gente viu que, infelizmente, a prefeitura não fez o seu dever de casa e os hospitais não puderam dar o suporte necessário, o suporte adequado, para que a população acometida da Covid-19 e até aqueles também acometidos de outras doenças que pudessem ter um atendimento digno, pudessem receber realmente o que é dever da prefeitura, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar da cidade como um todo. E a gente viu uma cidade muito abandonada, a gente viu realmente que foi uma péssima gestão do prefeito Crivella. Chego a dizer que foi o pior prefeito que esse município já teve. Nós, em 2020, tivemos a aprovação de uma lei que permite animais de pequeno e médio porte nos transportes coletivos no município do Rio de Janeiro. Nós conseguimos colocar os holofotes sobre a questão do zoológico, que estava sendo realmente mal gerido e que a prefeitura deixou correr solto e que tinha animais sofrendo com barulho, com um grande canteiro de obras que se tornou o Zoológico do Rio, e nós conseguimos abrir uma CPI e investigarmos, na medida do possível, tudo aquilo que estava envolvendo as más condições de sobrevivência dos animais. E para 2021 a gente espera realmente que os animais sejam melhor cuidados, que a prefeitura reestruture a Secretaria de Proteção Animal para que os animais possam ser resgatados das ruas, possam ser colocados para adoção, ou seja, tenham dignidade, e a população como um todo possa realmente usufruir de uma cidade que seja uma cidade hospitaleira, uma cidade que cuide de cada cidadão. Uma questão importante que nós tivemos em 2020, que foi conseguirmos que a vacinação contra a raiva, que não ocorreu no calendário anual de 2019, ela fosse efetivada e a população de cães e gatos no município do Rio de Janeiro foi vacinada, e a raiva, que era uma doença muito grave e que estava vindo com força total, que nós conseguíssemos frear essa vinda dela e que realmente os animais e a população de humanos fosse prevenida e pudesse realmente ter essa tranquilidade. E você vai assistir no próximo bloco. Ceia de Natal fica mais cara. Meu nome é Rogério Martins, eu tenho 65 anos. Em 2017, eu tive uma coceira no olho, eu achava que era conjuntivite. E meu olho começou a ficar cada dia mais vermelho e eu sofria de dor. Era uma dor insuportável. Nesse ponto aí, eu ainda enxergava. Foi constatado uma bactéria que ela fura o globo do olho. Com questão de 1 mês, eu fiquei cego. Foi um desastre. Meu hobby é trabalhar. Não tem outra coisa, gosto disso. E eu parei, fiquei literalmente dentro de casa, sem enxergar. Depois de 1 ano, eu entrei na fila do banco de olhos, no número 1090. E quando eu desisti, passado um dia, sem mais, sem menos, seu Marcos, Rogério, sim, sou eu. Sua córnea chegou. Na quinta-feira eu fui fazer o transplante. O doutor Rodrigo já estava lá. Quando ele tirou o curativo, no dia seguinte,
e eu estava olhando assim para ele, que eu vi ele, nossa, gratidão ao meu doador, que eu não sei quem é, não sei nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o importante é falar com a família. A família tem que saber que num gesto de amor, falou assim, não, eu perco meu filho, mas eu quero que alguma coisa dele continue vivendo. Doe órgãos, converse com a sua família, a vida precisa continuar. Agora vamos falar sobre economia. A pandemia do novo coronavírus deu a impressão de uma inflação menor para as famílias com maior poder aquisitivo. Mas para os mais pobres, a percepção foi bem diferente. O resultado é uma ceia de Natal mais cara. Quem ainda não comprou os ingredientes da ceia de Natal deve pesquisar antes. Um levantamento do Procon estadual mostra uma grande diferença de preço nas lojas físicas. A uva passa pode variar até 55,9%, o pernil 44,56%, o Chester teve variação de 44,19% e o azeite de oliva de 26,93%. Mas o preço de outros ingredientes da ceia também disparou. A batata subiu 30%, o tomate 18% e o arroz registrou alta de 6%. Ao mesmo tempo, o IPCA do mês de novembro foi de 0,89%. Para os economistas, a explicação para essa diferença são os impactos diferentes que cada produto sofre. Cada produto tem um desafio diferente, né? Nós tivemos aí um problema esse ano com a oferta de arroz. A área plantada diminuiu, a nossa moeda se desvalorizou e a gente também exportou mais o produto. Então, desabasteceu o mercado doméstico e isso vem criando aí uma certa falta de oferta, uma oferta menor de arroz, o que desafia os preços, né? Pela lei da oferta e da procura, quando você tem menos produto disponível, o preço dele sobe. E é um pouco do que acontece com o arroz. Outros alimentos do segmento in natura, frutas, hortaliças, legumes, costumam subir de preço mesmo no verão. É uma época do ano que desafia várias culturas, né? O volume de chuvas aumenta, a própria condição climática é menos favorável pelo excesso de radiação, né? Para a produção de folhas, hortaliças, e normalmente a oferta também desses produtos sofre uma redução. E essa redução a gente vê na feira livre, no supermercado, com os produtos só subindo de preço, e é uma tendência que o consumidor vai ver pelo menos até o início até o final do mês de março do ano que vem. A batata teve uma alta de 30%. O que justifica esse aumento? Pois é, tem a ver com o volume de chuvas também. Ela é um tubérculo que precisa de uma quantidade certa de chuvas em determinado momento da cultura. Se falta ou vem em excesso, isso já diminui a qualidade do produto e a oferta dela no mercado. A boa notícia em torno desses alimentos in natura é que é um efeito temporário, porque são produtos de lavouras curtas. Então, mesmo que a última lavoura não tenha oferecido um produto de qualidade e o preço tenha subido, isso não é duradouro, né? Daqui a 2, 3 meses a gente já tem novamente uma nova safra e aí uma condição de preço muito mais convidativa do que a última. O que é mais persistente e que, portanto, o aumento de preço é mais persistente e que, portanto, depende de lavouras que custam a serem colhidas, são os grandes grãos, né? Arroz, feijão, milho, soja, trigo. Esses acabam desafiando mais quando a gente tem uma quebra de safra ou o preço deles dispara no mercado internacional. Porque a gente precisa de uma safra que só vai acontecer de 6 a 8 meses na frente. Então, boa parte dos produtos derivados acaba saindo muito mais caro para o consumidor. A mesma coisa acontece com a carne. A carne tem chamado a atenção em vários momentos, né, desse ano, com aumento de preço. Agora, nessa reta final para o Natal, carne de frango e carne suína está subindo muito, mas os nossos indicadores aqui da Fundação, indicadores de preço, já mostram que para janeiro tem uma queda forte aí de carne suína, por exemplo. Então, a gente está passando por aquele momento sazonal, né? A demanda agora é mais aquecida pelas festas de final de ano, mas daqui a pouco a oferta vai superar a demanda e o preço vai cair. Então, é uma questão de tempo. E cada produto oferece um desafio para a dona de casa.
Batata, arroz e tomate são ingredientes básicos para quase todas as ceias do Natal. Existe alternativa para isso? Dá para substituir? Alternativa tem, mas muitas vezes a alternativa não vai de encontro ao gosto popular, né? Você tem alternativas, mas a pessoa não aprecia as alternativas que existem aí à disposição. O ideal é a gente comprar um pouco menos de cada produto, não abrindo mão dele. Ao comprar menos, a mensagem que a gente dá para o mercado é: olha, esse nível de preços aí não está bom não, eu vou diminuir meu consumo. E isso ajuda a regular o preço. O que não pode é o preço subir e a gente manter a demanda, o consumo, né, lá em cima, porque aí a mensagem que o consumidor está passando é: pode aumentar o preço que eu vou comprar de qualquer jeito. Então, a mensagem que o consumidor pode dar para tentar ele regular o preço é comprar um pouco menos. Eu compro 1,5 kg de batata, eu vou comprar 1 quilo. Isso já é uma... Se todos nós fizéssemos isso, a oferta do produto ia aumentar e o preço não ia se sustentar ao patamar atual. Então, a gente não precisa abrir mão do produto, mas sim disciplinar um pouco o consumo nos momentos em que esses itens estiverem mais caros. A gente vê esses aumentos com índices muito altos, como o da batata, por exemplo, de 30%. A gasolina e o álcool também não param de subir. Mas, na hora da gente olhar a inflação, ela é muito inferior, né? 0,89%, por exemplo, em novembro. Como é que se chega a esse número, esse percentual tão baixo, com aumentos tão expressivos? Cada família percebe a inflação de uma maneira diferente. E isso depende da renda da família, da configuração dela, se é família que tem criança, família de adultos, família de idosos, e até do gosto e da preferência. Se a família gosta, tem preferência por alimentos que ficaram mais caros, ela vai perceber mais a inflação do que para uma outra família que não liga para os alimentos que subiram de preço. Se a família tem criança, essa criança tem necessidades especiais que vão evitar que essa família corte alguns produtos do cardápio. Então, a qualquer nível de preço que o produto tiver, ela vai ter que comprar. E o idoso também, por limitações da própria saúde, tem alimentos que previnem, que garantem a manutenção, como leite, por exemplo, que subiu muito de preço recentemente por conta de seca e que deve ter comprometido o orçamento de idosos que precisam do leite para resguardar problemas de osteoporose e tudo mais. Então, a inflação é percebida pela família de acordo com esses conceitos. Agora, o que aconteceu em 2020 foi que o verdadeiro vilão da inflação desse ano foram os alimentos. E a alimentação impacta muito na cesta de consumo de famílias mais humildes, porque quanto menos a pessoa ganha, mais ela compromete da renda com a compra de alimentos. E é exatamente o que subiu de preço em 2020 e subiu muito. Subiu quase 4 vezes a inflação acumulada no período. Enquanto a inflação média está pouco abaixo de 5, a inflação de alimentos já supera a casa de 20. Então, com esse aumento de preço, o brasileiro mais pobre, que é a maioria, percebeu uma inflação bem distante dos índices, né, de preços. Por quê? Porque a inflação dele está mais relacionada à inflação dos alimentos, que subiram 20%. Agora, a classe média alta tem uma cesta de consumo que é muito mais diversificada. Não consome só alimentos, consome serviços, bens duráveis. E esses outros itens que a família de classe média alta consome não subiram de preço, né? Porque até alguns serviços estavam fechados. Se a família queria um cinema, não podia. Se queria o shopping, não podia. Se queria sair de casa, não podia. O carro ficou na garagem sem queimar gasolina. Então, muitas despesas da classe média foram até reduzidas. Então, houve espaço no orçamento. A sensação de que era mais rico é de que estava ficando mais rico, porque não estava podendo gastar o dinheiro que tem disponível. Então, o que aconteceu em 2020 foi uma divisão, né? Brasileiros mais humildes perceberam uma alta muito forte da inflação, ditada pelo comportamento dos alimentos, e os mais ricos até fizeram uma economia porque não podiam consumir, né, boa parte dos serviços que estão presentes no orçamento deles. Então, você está querendo dizer que a pandemia, de certa forma, pode ter contribuído para diminuir a inflação em alguns casos? Ela diminuiu a inflação da família mais rica, porque aqueles serviços que a família rica quer consumir não estavam disponíveis. Muitos hotéis fecharam, a venda de passagens aéreas despencou, porque as famílias ficaram impossibilitadas de viajar. Então, todas essas despesas que compõem o orçamento dos mais ricos eles não estavam podendo gastar. Então, esse dinheiro era economizado, era poupado. E o que o rico gasta com alimentação é uma fração pequena da renda dele, né? Quase não, mesmo que os alimentos tenham ficado mais caros para todos, isso aí pesou menos no orçamento das famílias de maior renda.
Agora, o brasileiro mais humilde percebeu uma inflação muito diferente da média que os institutos de pesquisa divulgam, inclusive da Fundação. Por quê? Porque a inflação dele está muito mais associada ao básico, que é a alimentação. E os alimentos da cesta básica foram também os que mais subiram em 2020. A gente está no final do ano, uma época de projeções e de balanços. Qual a projeção que vocês fazem para a inflação de 2021? Olha, nós temos aqui na Fundação vários economistas fazendo projeção. Eu vou dizer a minha, né, a do André Braz. Eu acho que eu tenho 2 cenários para 2021. Né? O primeiro pode ser de uma inflação acima da meta, lembrando que a meta de inflação do ano que vem é menor, é 3,75, e a desse ano é 4. Né? As previsões para esse ano já estão acima da meta. Eu prevejo para esse ano 4,5, né? E a meta de inflação para 2020 era 4. Para o ano que vem, eu tenho um cenário ruim, que é uma inflação de 4,5 também, e um cenário bom, que é uma inflação de 3,5. O que vai... Qual dos 2 cenários são, vamos dizer assim, são os que eu aposto mais? Eu aposto no cenário de inflação mais baixa, de 3,5. Mas o que sustenta a minha aposta nessa inflação mais baixa? Primeiro, é a vacinação contra a Covid, que essa política de vacinação nacional tem que andar e tem que ter uma abrangência significativa, tem que pegar toda a sociedade, não só minorias, né? E também um bom encaminhamento de propostas de redução do déficit público. A gente sabe que a dívida do governo já é equivalente ao nosso produto interno bruto, à riqueza do nosso país. Então, dever tanto quanto produz é grave e essa situação precisa ser contornada. Por quê? Porque o poder público é responsável também pelo aquecimento da economia. O governo consome produtos e serviços como as famílias. E se o governo está com pouco dinheiro para gastar, não está consumindo, ele já provoca um desaquecimento na economia. Então, a gente precisa recuperar o investimento público, mas primeiro precisa diminuir a dívida pública. Então, o encaminhamento de uma proposta que convença os agentes econômicos de que isso é factível, diminui a incerteza na economia brasileira, diminui a possibilidade da gente ter novas desvalorizações do real frente ao dólar, que é uma situação que atrapalha e que complica o lado da inflação também, e aumenta a chance da gente ter uma inflação abaixo da meta no ano que vem. Então, se a gente fizer uma boa política de vacinação, conjugada também com encaminhamento de propostas que ajudem a reduzir a dívida pública, eu acho que a gente tem tudo para colher uma inflação abaixo da meta no ano que vem. A Liga Independente das Escolas de Samba, a LIERJ, divulgou o calendário dos desfiles para o ano que vem. Mas o evento só vai ocorrer caso haja a vacina contra a Covid-19. A LIERJ anunciou mudanças para o desfile do próximo ano. A Série A passou a se chamar Série Ouro. Os desfiles vão ocorrer nos dias 9 e 10 de julho, no Sambódromo, centro da cidade. A ordem de entrada de cada escola foi definida por sorteio. Na sexta-feira, dia 9 de julho, a primeira a entrar na avenida é Em Cima da Hora. Em seguida, Cubango, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Bangu e Sossego. Já no sábado, dia 10, desfilam Lins Imperial, Inocentes, Estácio de Sá, Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano em Serra Noite. A realização dos desfiles está condicionada ao controle da pandemia da Covid-19. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.